Fala galera, tudo certo? Eu decidi gravar essa aula aqui, né? Porque todo mundo acaba participando de processo seletivo e sendo questionado por ágil escalado, quando escalar o ágil, quando não escalar o ágil, por que que eu deveria usar o less, por que que eu deveria usar Nexus, por que que eu deveria usar o Safe, porque quase todo mundo usa Safe e etc. Então, antes de entrar em ágil escalado de fato, né? Na área de membros da API Ágil, eu resolvi gravar para vocês esse vídeo para vocês entenderem definitivamente quando eu posso escalar, ou melhor, quando eu deveria escalar e quando eu não deveria escalar dentro de um contexto de agilidade. E aí, né, trazendo esse assunto, ele pode parecer num primeiro momento um assunto muito polêmico, mas de fato, se você escalar o ágil em cenários onde eu vou dizer aqui que você não deveria fazer, certamente você vai sofrer demais e no final você vai ser um frustrado porque você não conseguiu fazer a coisa acontecer. Então, a princípio, né, entenda, vamos partir aqui de verdade do entenda. Então, assim, ó, entenda definitivamente. Copiar o modelo de outra organização não funciona. Né? E eu já trago essa provocação aqui, por quê? Porque muita gente acaba copiando o Spotify, colocando chapters, colocando guilda e etc, 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 do modelo Spotify e a coisa acaba não acontecendo. Ah, mas no Spotify deu muito certo, o modelo funciona muito bem. Exatamente, deu muito certo no Spotify porque o modelo era do Spotify. Então, se você trabalha numa empresa que não é o Spotify, eu já diria para você que se você copiar, certamente não vai funcionar na sua empresa e você certamente vai ser mais um frustrado de mercado que não vai conseguir implementar algo diferente em uma empresa. Então, a princípio, já não copie nenhum modelo, ou seja, não adianta você trocar figurinha com seu amigo do lado que já tem o Safe, por exemplo, rodando muito bem na empresa dele, ou o Less rodando muito bem na empresa dele, e você simplesmente, me dá aqui a sua receita de bolo que você usou, que eu vou implementar na minha empresa. Não vai funcionar definitivamente. Outra coisa, né? O design da organização entra em conflito com o objetivo de agilidade. O que eu quero dizer com isso? Na real, assim, se você trabalha em uma empresa onde é extremamente hierarquizada, cheio de gerentes, diretores, vice-presidente, presidente, um manda no outro, aí os gerentes mandam nos coordenadores, os coordenadores mandam nos supervisores, os supervisores mandam nos times, os times ficam sufocados embaixo porque tem 18 chefes. Certamente o ágil escalado não é para esse tipo de ambiente. Ou seja, então, antes de qualquer ponto, deveria ser revisto o nível de hierarquia da tua organização. Porque se você escalar, certamente os problemas que você tem nesse tipo de organização por nível de hierarquia também vão ser escalados como problema. Então, o design da organização, né, acaba entrando em conflito com a agilidade, porque assim, imagina pensa você, imagina uma pessoa que é diretora de uma empresa hoje, ou é vice-presidente, ou é presidente de uma empresa muito antiga. Vamos pensar de uma empresa que já está extremamente bem instituída, né? E você simplesmente vai dizer do nada assim, ó, muda toda a maneira que vocês trabalharam até hoje, porque isso não funciona mais e agora a gente vai implementar ágil escalado aqui e a gente vai fazer com que a empresa venda o dobro, etc. Você acha que uma pessoa que já está na empresa há 30 anos, 25, 30 anos, né? Enfim, trabalhou a vida inteira dela numa empresa, galgou cada degrau para chegar numa diretoria, chegar numa presidência. Simplesmente da noite para o dia ele vai largar a hierarquia, ele vai largar o poder, não vai acontecer isso. Então, assim, não entenda que o safe vai ser a bala de prata para resolver um problema de hierarquia de uma empresa, ou LES, ou Nexus, qualquer coisa assim. Então, por que, que as empresas que são startups, né, Nubank, iFood, por que, que eles saem na frente? Porque eles já nasceram sem esse nível de hierarquia, ou seja, não tem chefismo, não tem nada disso. Então, outro ponto importante para você considerar: tua empresa é extremamente hierarquizada, não escala. A sua empresa poderia sofrer um redesign de papéis, de responsabilidades e hierarquias? Poderia. Começa a pensar talvez em trazer o ágil escalado, porque certamente vai funcionar bem se as pessoas quiserem um redesenho. Tentar copiar e colar, né, o que funciona
de uma equipe para todas as outras equipes. Também não funciona. Né? As pessoas são diferentes, as pessoas são diversas, as pessoas pensam de maneira diferente, elas executam de maneira diferente. Então não é porque o time 1, né, funciona muito bem, já entendeu as cerimônias, já entendeu tudo que deve ser feito, as pessoas são extremamente bem resolvidas, não tem conflito. Não adianta você imaginar que você vai copiar aquilo e colar em outra equipe e tudo vai funcionar perfeitamente. Então, assim, não vai acontecer, né? Então, sim, você deveria aprender a conviver com as diversidades, com as diferenças e assim por diante. Então, não adianta de verdade tentar fazer um copy-paste ali de times que não vai acontecer também. Otimizar, né? Então, otimizar de forma independente diferentes partes da organização. Então, isso daqui, né? O que na real, a gente está dizendo aqui, né, as empresas hoje, né, a gente sabe que em geral as empresas são grandes silos. Então é a área comercial fechadinha na dela, é a área de marketing na dela, é a área do RH na dela, é a área contábil na dela, é a área fiscal na dela, é a área de TI no dele, e assim por diante. Então, quer dizer, são grandes silos, né? Que sempre está ali para dizer o seguinte: o problema não está mais comigo, eu passei para o vizinho, então a partir de agora o problema é dele. Quando na verdade a mentalidade deveria ser exatamente diferente, né? O oposto. Eu passei para o meu vizinho, mas o problema é da empresa. Independente de não estar mais na minha área, eu preciso ajudar a resolver, porque eu vou resolver um problema da empresa, né? Então o foco deveria estar na empresa e não na tua área em grandes silos, né? Então, otimizar de forma independente diferentes partes da organização funciona pouco também, né? Porque se você cria mais silos ainda de outras áreas, certamente você também, quando escalar o ágil, você também vai escalar esse bando de silo e resolve de verdade pouquíssimo, né? Investir pouco em práticas de engenharia ágil. Então aqui não estamos falando de cerimônias aqui, tá, pessoal? A gente não está definitivamente falando, eu vou ter planning dailies, não é nada disso. Prática de engenharia ágil é justamente você pensar enxuto, né? Então, qual é a primeira boa coisa que eu deveria fazer do meu backlog de produto?